Então, boa noite, Zé, boa noite a todos que estão entrando aí agora no nosso Instagram para escutar mais essa live, mais essa fala super importante aí com o José Carlos. Zé, mais uma vez, obrigado por estar presente com a gente e por trazer à tona um assunto extremamente importante sobre um tema que acaba ocupando boa parte da nossa vida e boa parte do nosso dia, do nosso cotidiano, que é o nosso trabalho, né? Então, eu sou o que eu faço, né? Quarentena, trabalho, dignidade e identidade. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E gostaria de agradecer a todos que estão sempre presentes aqui no nosso espaço, no nosso canto, né, na nossa esquina aqui do pensamento, e lembrá-los que essas lives, essas conversas com José, elas estão publicadas em nosso site, esquinadopensamento.com.br, em formato de podcast. Elas estão aqui no IGTV do Instagram, todas as falas já feitas até então, e também estão sendo reproduzidas todas no nosso canal do YouTube. Então você pode entrar ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou escutar um podcast diretamente em nosso site, e futuramente pelo Spotify, o movimento que nós estamos fazendo aqui agora. Então eu sou Leonardo Soares e faço essa mediação dessa conversa toda quarta-feira, a cada 15 dias com vocês. Zé, sobre o tema de hoje, né, trabalho, esse é um tema bem interessante, né, porque como você mesmo colocou no título da nossa conversa de hoje, o trabalho acaba também constituindo a nossa identidade, né? A nossa forma de agir e a nossa forma de ver o mundo. Eu me lembro muito bem, quando eu deixei um tempo a sala de aula, o que eu mais sentia falta era ser chamado de professor. A palavra professor fazia parte da minha identidade, da maneira que eu reconhecia o mundo, né? E trabalho realmente constrói a sua identidade, constrói a sua visão de vida, existem os seus prazeres, mas o trabalho também pode, creio eu, estar relacionado com algum nível de adoecimento, com algum tipo de tensão que o indivíduo leva no cotidiano. É até interessante que a palavra trabalho, né, vem do latim tripolium, né, que era um instrumento utilizado para marcar, para ferrar gado e cavalo, ou para também fazer tortura com presos e escravos. Então a ideia do trabalho também gera uma ideia de sofrimento. E para muitas pessoas, imagino que o trabalho também seja sofrimento. Eu lembro um vídeo que o Ricardo fez há alguns anos que ele falava sobre a síndrome do domingo à tarde. Quando chegava o Faustão e o Fantástico, e as pessoas começavam a sofrer porque estava perto da segunda-feira e segunda-feira tinha que trabalhar. O que nós podemos falar sobre isso? O que você encaminha sobre esse tema? Bom, Léo, quando falamos a respeito desse tema, né, me ocorreu a lembrança de uma música que muitas das pessoas que moram em Brasília vão se lembrar, que no início dos anos 80, por aí, nasceu aqui em Brasília uma banda de rock, a Legião Urbana, né? Legendária pelas letras inspiradas, né, que essa banda sempre teve. Uma dessas músicas, o Renato Russo, também, né, grande compositor conhecido, né, no Brasil todo, ele diz o seguinte: sem trabalho eu não sou nada, não tenho dignidade, não sinto o meu valor, não tenho identidade, mas o que eu tenho é só um emprego e um salário miserável. Era nos anos 80, na juventude, questionando então os valores, as condições sociais da época e, ao mesmo tempo, refletindo valores e crenças formados ao longo desse processo da nossa evolução social. Esse tipo de questionamento ele existe desde sempre, né? Desde tempos imemoriais. O valor, a dignidade e a própria identidade do ser humano estão conectados ao que ele faz como trabalho, né? O que o ser humano faz como trabalho e aos resultados que ele obtém. Então, culturas diversas, sistemas econômicos diversos incentivaram esse tipo de entendimento, essa associação, né? Ao mesmo tempo em que o ser humano percebia que o seu trabalho podia ser explorado por terceiros, podia ser explorado por pessoas, por instituições, em benefício de ideologias e sistemas. Ali já, né, criou-se um conflito em cima desta situação. Mas, ao lado dessa situação, pareceu sempre existir, assim, subjacente mesmo à consciência humana, um sentimento de que o trabalho seria uma punição. Você falou dessa tortura, da origem da palavra, né, trabalho. Mas o que é pior do que isso é que, às vezes, as pessoas têm uma ideia de que essa punição tem uma origem divina. Se a gente for remontar
né, a Bíblia cristã, né, no livro da criação, no Gênesis, nós temos a figura mítica de Adão, né, após ter desrespeitado as normas do Éden, que era o paraíso onde ele vivia, ele recebeu de Deus uma ameaça, né, uma sentença, na verdade. Deus teria dito: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Ou seja, né, volte à terra, visto que você foi tirado dela, porque você é pó e vai voltar ao pó. Então, ou seja, você vai sobreviver do seu trabalho, vai sobreviver do suor do seu rosto, até que você vai retornar a uma condição primitiva da sua existência, né, que é o pó, que, num sentido figurado, pode representar nada, não significância. O não ser, a falta de dignidade, uma falta de identidade própria. Mas tem outras interpretações possíveis, obviamente, para esse texto, né? O pó a que nós retornamos pode ser a ideia, né? Pode ser de que estamos retornando à essência da vida, à matéria-prima da criação, o que nos levaria a considerar o trabalho como uma possibilidade de sobrevivência e de redenção. Mas o que fica, na verdade, né, Léo, é o questionamento, que é próprio desse momento que a gente está vivendo de pandemia. Eu sou o que eu faço? Eu sou o trabalho que eu executo? Então, como é que eu vou lidar com essa questão que me é colocada, que as circunstâncias me colocam? Como me ver? Como me reconhecer? Como que eu vou preservar a minha dignidade? Como eu vou preservar a minha identidade nas condições de trabalho que estão me sendo impostas nesse momento, em razão da pandemia? Né? Então, é uma situação absurda, assim, nova, realmente nos trazendo esse tipo de questionamento. Para a gente entender isso, acho que a gente precisa de definir bem o que é dignidade e o que é identidade nesse contexto que nós estamos falando. A dignidade é um atributo do ser humano, né? Ela é conquistada ao longo da nossa história evolutiva. Hoje, né, dignidade é uma qualidade inerente à pessoa, né? O respeito à dignidade vai proteger a pessoa contra a discriminação, contra um tratamento degradante, contra, principalmente, a falta de condições materiais, né, específicas para a sobrevivência. Isso independe de nacionalidade, raça, sexo, opção política, etc. Né? A dignidade humana, ela é o principal fundamento dos direitos do ser humano, dos direitos humanos. Por isso, é um dever do Estado assegurar essa dignidade e proteger. E a gente vê nas situações de trabalho muita violência, né? Muita agressividade, muito conflito. Então, toda violência física, moral, né? Violência psíquica, violência social, cultural, é um atentado à dignidade humana. Então, essa dignidade já tem uma relação muito estreita com o trabalho. O trabalho, né, quando ele é exercido como um direito social, é uma das principais maneiras, um dos principais modos da pessoa construir essa dignidade e a sua individualidade. Então, por isso, o trabalhador ele precisa ter sempre assegurado o direito de executar as suas atividades dentro de condições que sejam adequadas e que sejam dignas. A gente vê que, apesar de que ela é protegida legalmente, né, a dignidade humana nem sempre é respeitada nessas condições de trabalho. Aí vai caber ao trabalhador desenvolver uma consciência de estar buscando sempre, exigindo e mantendo essas condições necessárias para que ele possa apresentar um trabalho, né, que espere, que fortaleça a sua dignidade. Essa dignidade do trabalhador ela não é uma condição negociável, ela não tem preço, ela não pode ser desprezada. Ela não pode ser minimizada, nem por empregadores e nem pelos próprios empregados, nem pelas próprias pessoas, né, que estão desenvolvendo o trabalho. Por isso, tem uma importância muito grande, né, que, ao desenvolver o nosso trabalho em regime de homework, a gente perceber, as pessoas perceberem se estão presentes as condições adequadas para a execução das atividades que ele tem. Né? Se o volume de trabalho que é atribuído pela chefia é proporcional ao tempo de trabalho contratado, né? Se é proporcional à capacidade do trabalhador, se a forma de apresentar essa demanda é clara, é respeitosa, se os feedbacks que são dados, né,
necessários, eles são importantes, se eles são positivos, no sentido de esclarecer, de instruir o trabalhador para um desempenho melhor, né? Enfim, é preciso constatar que essa relação funcional obedece a princípios básicos, ela precisa obedecer a princípios básicos de respeito e de humanidade. Agora, essa é a questão da qualidade. Já a identidade, o que é a identidade? A identidade é o que qualifica o ser humano, né? A identidade o distingue de todas as outras pessoas, de todos os demais, e evidencia a condição única daquela pessoa. Então, a identidade é construída pelo indivíduo, mas, de certa forma, ela é mantida pelo reconhecimento dos outros, dos demais. A identidade, então, é uma construção, né, que se faz por meio das experiências de vida, da percepção que a pessoa tem das suas sensações, das suas emoções, dos seus sentimentos, né, de como essa pessoa atua, como ela reage às situações, né, como atua nas relações consigo mesmo, nas relações com o outro, na visão de mundo que essa pessoa desenvolve. Tudo isso precisa de ser continuadamente visto e revisto e sendo confirmado pela forma como as outras pessoas reagem a essas situações e a essa pessoa. Então, cada ser humano, cada pessoa é único, né, em constituição e em expressão, né? Então, ele deve ser respeitado por essa construção que ele faz de si mesmo. Ele se constrói e precisa ser respeitado por isso, né? Em que pese essas condições sociais, né, as condições sociais todas na constituição dessa identidade, é o esforço do indivíduo, é o esforço próprio que vai assegurar os contornos e a determinação, né, dessa identidade por meio do que ele pensa, do que ele sente, do que ele faz. Então, as pessoas precisam desenvolver esse tipo de consciência. Agora, as relações de trabalho, né, principalmente se a gente observa essas relações no aspecto interpessoal, no aspecto relacional, principalmente na relação hierárquica chefe-subordinado, essas relações só são saudáveis e só são adequadas se forem consideradas as questões de dignidade e de identidade do trabalhador, né? Essas relações precisam ser saudáveis, precisam ser adequadas, né? Sem isso, a gente não tem um trabalho em que a pessoa está na posse da sua dignidade e na expressão clara da sua identidade. A gente, ao invés disso, vai ter um trabalho com áreas, aí, com vieses de escravatura, né? Porque aí não vai existir o indivíduo, o ser, mas sim um ser objeto, algo ou alguém destinado exclusivamente à produção, para produzir. Bom, a gente lembrou de falar um pouco, Léo, a respeito de dignidade e de identidade por conta dessa transformação muito forte, muito rápida, né, de alteração dos nossos meios de trabalho, né? Essa coisa de trabalhar em casa não é uma novidade. Já tem muitas pessoas, muitas instituições que utilizavam o home office já há algum tempo. Mas agora, essa situação se tornou uma realidade para a maioria. E parece, né, que vem para algumas instituições que vem para ficar. É esperar para ver o que é que vai acontecer, né? Mas muitas empresas já estão, a gente tem notícias de elas já estarem se organizando, né, para continuar com esse modelo. Porque esse modelo ele facilita um bocado de questões, né, de estrutura física, de equipamentos, né, ele resolve problemas de aglomeração de pessoas em espaços muito confinados, né, questão de transporte público. Então, é bastante desejável, principalmente nesses tempos de quarentena. Então, é uma tendência, né? Já vinha sendo uma tendência, mas agora virou uma necessidade. Então, a pandemia levou o trabalhador e o trabalho que ele executava para dentro de casa. Então, a gente fez isso, a gente está fazendo isso, mas meio que a toque de caixa, sem um preparo prévio adequado. Ninguém se preparou para isso, mas está acontecendo. Para muitas pessoas, no primeiro momento, essa coisa pareceu ser o melhor dos mundos. Eu vou estar em casa, né? Não vou ter que me organizar, me vestir de uma forma adequada para ir para o trabalho. Eu posso trabalhar de pijama se quiser, né? Não preciso de enfrentar trânsito e tudo. Mas muitas outras pessoas estão encontrando dificuldade para se adaptar a esse modelo, né?
E a experiência pode não ser uma coisa muito prazerosa para essas pessoas, e não tem sido, na verdade. A gente tem visto essa situação, né, sendo relatada por muita gente. Porque, né, obviamente, a possibilidade de surgirem problemas, né, em situações assim, de mudanças tão urgentes, tão abruptas, essa possibilidade é muito grande, né? Principalmente problemas que derivam de pressões, né, da forma, nas relações empregado e empregador. Então, pressões vindas de chefia, pressão, as dificuldades de adaptação ao espaço da casa, a dinâmica da casa. Então, o cotidiano está mostrando uma necessidade de ajustes nessas relações de trabalho, na forma de trabalho, para conseguir formatar um modelo novo, né, e levar esse modelo a um patamar em que o desempenho, o bem-estar, a dignidade, mesmo a identidade do trabalhador estejam assegurados em níveis adequados e aceitáveis, né? Então, alguns ajustes precisam efetivamente ser pensados, né? Zé, e isso tudo ocorre nessa questão da pandemia, mas também vem ocorrendo em um momento onde nós podemos perceber na área profissional, na área do trabalho e do emprego, uma grande aceleração no nosso cotidiano, uma grande aceleração em função das tecnologias, um ambiente performático, né? Então a gente conversa muito sobre isso, a tecnologia com certeza nos traz inúmeras facilidades, né? É algo que não tem retorno, mas ao mesmo tempo a gente percebe que afeta o nosso dia a dia em relação ao trabalho. Por exemplo, eu imagino que você, como eu, como muitos que estão nos escutando agora, já responderam um e-mail de trabalho depois das 19 horas, depois das 20 horas, depois das 21 horas. Ou já recebeu um WhatsApp de trabalho no final de semana, ou estava de férias e teve que parar para fazer alguma coisa do trabalho. Parece que a gente não desconecta essa questão do trabalho, né? E com a pandemia, nós passamos, como você bem disse, a trazer tudo isso para dentro de casa, né? O trabalho para dentro de casa, a educação dos filhos para dentro de casa, as relações familiares também para dentro de casa com as videoconferências, algo que o Ricardo Maris trouxe para a gente também no livro que ele lançou pela Esquina do Pensamento, que eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouquinho, e que demonstra um pouquinho essa questão das pressões que nós estamos vivenciando, além da própria pressão do trabalho. E diante disso tudo, o que pode ser feito, né? O que nós podemos fazer para diminuir a pressão existente ou mitigar essa pressão na nossa vida profissional de tal maneira que a gente tenha um equilíbrio aí de saúde, de produção, enfim, dessa experiência de teletrabalho? Muita gente está se debruçando sobre esse tema, né, Léo, para entender o que é que acontece efetivamente, né, e quais são, porque a situação é muito nova, nunca ocorreram estudos mais aprofundados a respeito, né? Então tem muita gente estudando, tem muita gente produzindo conhecimento a respeito desse assunto. E o que a gente encontra, de um modo geral, né, como de uma forma até consensual, são alguns ajustes, a recomendação de alguns ajustes, vamos usar essa palavra, né, nas relações de trabalho e na execução do trabalho, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, a questão da organização, né? Já falamos disso aqui numa live anterior. Então, a gente é preciso pensar em reorganizar o tempo que a gente tem para executar o trabalho, o conteúdo dessas atividades, para minimizar o desgaste físico e o desgaste mental. Que o grande problema dessa situação, e quando o trabalho é desenvolvido de forma não digna ou que não respeita a dignidade e a identidade, né, do trabalhador, vai acarretar certamente desgaste mental, desgaste físico, então um adoecimento, inclusive, nessas áreas, né? Então, essa organização vai implicar em alterar hábitos, e não é fácil. Alterar hábito, alterar rotina, não é uma coisa fácil, e sempre vai levar ao estresse, principalmente quando a gente tem que fazer essa adaptação de uma maneira tão abrupta, tão rápida. Então, é preciso da gente separar, né, as atividades profissionais das atividades particulares estando dentro de casa, né, e dar para cada uma dessas atividades o tempo necessário e os horários necessários de execução. Porque pode ser uma coisa muito angustiante, uma pessoa está lidando com as questões profissionais enquanto resolve os problemas da casa, os problemas do cotidiano. Além do fato que, né, muitos de nós estamos trabalhando em home office
dentro desse modelo. E tem muitos profissionais que trabalham sob pressão, lidando com prazos muito apertados, com demandas imprevisíveis, com desafios novos, né? E sendo obrigado a manter a produtividade e uma qualidade de trabalho que assegure o crescimento profissional dele, né? Porque ele está sendo visto e avaliado, certamente. Com relação à organização, a gente já falou aqui numa live anterior e a gente sugeriu, naquela época, que as pessoas usassem uma agenda física mesmo e que registrassem ali, né, a rotina do dia. Então, anotando, né, nos horários adequados, primeiro, as coisas que eu preciso fazer, né? Então, se tem o horário do trabalho, eu vou dentro na agenda colocar, né, que eu estaria ocupado com o meu trabalho profissional. No tempo restante, eu vou anotar coisas que eu gostaria de fazer, né? Porque eu vou trabalhar, aliás, recolocando a coisa, eu vou colocar as coisas que eu preciso fazer no trabalho profissional e aquelas que eu preciso fazer dentro da minha casa, né? Dentro da minha casa. E depois eu vou colocar coisas que eu gostaria de fazer, coisas que sejam importantes e que realmente me façam bem. E se sobrar tempo, quando sobra tempo para alguém, eu vou colocar nessa agenda coisas que eu poderia fazer, mas não tenho tanta disposição para isso. Entre essas coisas que gostaria de fazer e poderia fazer, eu vou colocar sempre atividades de lazer. Isso é fundamental. É a forma de descarregar um pouco a mente. Então, ler, ouvir música, assistir a um filme, o que seja. Tem uma maneira, e me ocorre agora de falar de uma maneira de organizar o trabalho, profissional ou não. A gente fica, às vezes, com uma demanda muito grande de atividades e não sabe o que fazer primeiro. Então, tem um modelo chamado modelo Eisenhower, né, ex-presidente lá dos Estados Unidos, que consiste em você classificar as tarefas em 1, urgentes, tarefas urgentes. 2, tarefas importantes, mas não urgentes. 3, tarefas urgentes, mas não importantes. E 4, tarefas nem urgentes, nem importantes. Então, obviamente, se você consegue classificar isso, você vai seguir esse modelo, vai executar primeiro as tarefas número 1 do primeiro grupo, que são as tarefas urgentes, depois as tarefas que são importantes, né, mas não tem tanta urgência, depois algumas tarefas que são urgentes, mas não são importantes, e se sobrar algum tempo, sobrar espaço, as tarefas que não são urgentes nem importantes. Se não é urgente nem importante, talvez nem devesse constar, né, dessa rotina aí, dessa agenda. Então, além da organização, né, ou através e por conta da organização, a gente precisa desenvolver uma consciência e um tipo de conduta, um tipo de fazer com foco no presente, né? Porque uma maneira da gente aliviar a pressão é focar no presente, né? Porque no que está sendo feito ali no momento, né? Vou tirar a atenção do futuro, do que ainda vou ter que fazer, porque isso traz ansiedade. A ansiedade é esse deslocamento que a gente faz para o futuro. Então, quando eu tiro a atenção do futuro, eu tiro um tanto a minha ansiedade. Então, a dica aí é a pessoa concentrar em resolver uma questão de cada vez. Um problema, resolve. Resolvido o primeiro problema, passa para o segundo e daí para frente. Se a tarefa é grande, né, isso é uma coisa que é ensinada e discutida bastante em organização, divida a tarefa em partes, né? Isso também ajuda muito a relaxar, né, a se manter menos estressado. Né? Toda tarefa pode ser dividida em partes ou em etapas. E aí eu sempre vou ficar com foco naquela parte, naquela etapa que eu estou resolvendo. Mais uma vez, é isso, foco no momento presente. Outro ponto que ajuda muito o próprio trabalhador é evitar a procrastinação. Quando a gente resolve o problema, a pressão fica aliviada, a gente percebe isso, né? Então, parar de procrastinar é uma solução, né, para estar bem, para estar saudável no trabalho. Esse é um ajuste que a gente precisa fazer para trabalhar dentro de casa. A procrastinação é hábito, é um hábito que pode ser mudado. Quando a pessoa é um procrastinador, ela está vivendo no futuro.
Ela está vivendo no depois. Eu deixo para depois. Amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço. Isso, como a gente falou agora mesmo, cria ansiedade, né? Pelo que não fez. Ansiedade pelo que deverá ainda ser feito, né? Ou seja, você, né, o mesmo problema que você tem cria ansiedade duas vezes. Você fica ansioso porque não fez e fica ansioso porque vai ter que fazer, né? Então, procrastinar é a pior das soluções que uma pessoa pode encontrar, né? E o que tem de positivo, ao deixar de procrastinar também, é que quando a pessoa deixa de procrastinar, ela desenvolve um sentimento de empoderamento. Ela se sente mais empoderada, mais capaz, né? O que a gente falou aqui nessas opções aí de ajustes que precisam ser feitas, né? A gente pode resumir também um desses aspectos, né, na atenção plena, da gente desenvolver, né, uma postura de atenção plena. Porque acho que ficou claro o que a gente disse, que a atenção plena, o foco, né, é uma postura fundamental para aliviar as pressões do trabalho. Então, é uma postura hoje chamada de postura mindfulness, né, que é uma postura de atenção no presente, atenção plena no presente. Essa capacidade de estar focado no presente, no momento que está sendo vivido. Bom, isso pelo lado do trabalhador, né, do que ele vai fazer, de como ele vai organizar e fazer o trabalho dele. Mas aí entram outras situações, que são as relações interpessoais, né, as relações que ele vai ter com outras pessoas. Então, vai ter que essa coisa precisa também ser ajustada. Então, existem, né, relações interpessoais que nessas condições de exceção que a gente está vivendo, né, vem com uma possibilidade de algumas pessoas desenvolverem comportamentos abusivos, né? Há muitos chefes que pressionam, né, os funcionários por resultados, sem considerar a excepcionalidade da situação que essas pessoas estão vivendo, né? Nem todos, por exemplo, nem todo mundo tem as mesmas condições de trabalho em casa, né? Nem todo mundo tem uma boa conexão de internet, possibilidade de pesquisar coisas muito específicas. Nem todo mundo tem privacidade e tranquilidade para apresentar resultados de excelência. E a partir dessa situação, né, isso vai facilitar o aparecimento de relações mais abusivas, vamos chamar assim. E essas relações abusivas são as coisas mais complexas, complicadas e danosas à dignidade do trabalhador, da pessoa, do ser humano, né? E a própria identidade. Toda relação abusiva, né, Léo, é uma relação verticalizada. Ela é baseada numa autoridade que é imposta e não pela horizontalidade da cooperação, por exemplo, né? Do entendimento, do respeito pela pessoa. De uma maneira geral, os relacionamentos abusivos, né, eles são caracterizados assim por atitudes que demonstram poder sobre alguém demonstrando poder sobre alguém, né, com o propósito de obter algum tipo de vantagem ou satisfazer algum desejo interno. Essa pessoa, né, que tem esse comportamento abusivo, ele se torna um opressor, ele oprime a pessoa que está trabalhando. E às vezes sem que ela própria tenha uma clareza disso, uma percepção clara disso, né? O opressor, um minuto que mudamos aqui o foco, perdão, desculpe. Né? Então, o opressor é uma pessoa que vai mascarar um problema pessoal como sendo um problema profissional. Né? Na verdade, ele vai estar lidando ou se comportando por conta de uma questão pessoal, mas faz parecer que isso é um problema, né, profissional, que ele vai fazer coisas por conta de uma exigência profissional. Então, esse opressor, ele vai questionar a capacidade profissional da outra pessoa, vai questionar a maturidade emocional, vai fazer o outro duvidar da capacidade que ele próprio tem, né, de... Não, perdão, mexi de novo aqui, acho que não deve ter alterado, né? Tá. Não alterou nada. Então, ele vai acabar, né, fazendo o outro duvidar, eu estava dizendo, da própria capacidade, né, e vai fragilizar o trabalhador, vai fragilizar o outro, né, para manter o poder dele. Um dos problemas dessa relação é que a pessoa que está, né, no nível, aspas, inferior, aquele que é abusado, vamos chamar assim, ele costuma desenvolver sentimento de culpa.
de incapacidade, eu sou incapaz, eu realmente não dou conta, eu não sei, né? E ele acaba tendo um comportamento passivo, né? Ele quer evitar a discussão, ele quer evitar a agressão, então ele vai ser um tanto mais passivo nessa situação. Bom, as pessoas atuam assim por conta de algumas fragilidades, né? Assim, psicossociais, por regras impostas pela família desde o nascimento, né? Por referências diferentes que ele tem ao longo da vida, enfim, ele aprendeu a reagir dessa forma, né? Então, são pessoas que às vezes têm uma dificuldade para lidar com autenticidade, né? Com se colocar. E aí surge uma outra questão que é fundamental e que é importante, que está acontecendo nessas relações de trabalho, né? Nós podemos dizer que esse que oprime, esse que abusa, né? E existem, então, duas pessoas, esse que oprime, esse que abusa, e esse que é manipulado de alguma forma, né? Então, nós podemos dizer que um é dependente e o outro é um manipulador, né? Então, o manipulador é aquele que oprime, é aquele que abusa. E o dependente é aquele que é oprimido, que é o oprimido, perdão, que é o oprimido, que é o abusado. A gente precisa entender que tem uma codependência, sabe? Cria uma codependência. E essa codependência precisa ser trabalhada. Esses são os aspectos que precisam ser percebidos no trabalho, né? E sanados de alguma forma, né? Preciso de fazer uma limpeza nesse tipo de relação, né? O dependente, a pessoa que está nesse outro nível aí, ele precisa de observar que ele sim tem dificuldades para lidar com o conflito. Ele tem medo de perda, ele tem medo de perder, né? Ele tem uma necessidade de agradar. Isso precisa de ser trabalhado, senão a dignidade e a identidade dele vão ser prejudicadas, né? Essa é uma postura que muitas pessoas têm, justamente pela necessidade de ser aceita, né? A aceitação do outro é aquilo que confirma a minha identidade, né? Eu construo a minha identidade, mas quando o outro me aceita, né, eu tenho essa confirmação dessa identidade. O olhar do outro, geralmente, é o que me diz quem eu sou. Mas, na verdade, devia ser diferente, né? Eu devia ter uma consciência de saber o que sou, quem eu sou, e conhecer o meu valor. Então, o trabalhador precisa de ser perceptivo nesse sentido e não perder a identidade e a dignidade dentro dessas relações, né? Porque é uma relação na qual tem uma manipulação emocional. Aquele que manipula, o opressor, ele vai satisfazer uma necessidade interna, né? E para fazer isso, ele oprime, ele faz ameaça, explícita ou não. Ou, pelo contrário, ele vai fazer elogios e promessas que ele não tem condição de cumprir. Ele quer pressionar o outro para trabalhar, oferecendo uma coisa que ele não tem, na verdade, para dar para aquela pessoa, né? Ainda que o manipulador se mostre firme, seguro, né, geralmente, no fundo, é uma pessoa insegura e insatisfeita com ela mesma, né? Ele tem uma necessidade de se colocar numa posição de superior, né, de superioridade, para indicar, né, para aliviar esse adoecimento emocional, né? Porque, na verdade, então, ele tem esse sentimento internalizado de inferioridade. Você ia dizendo alguma coisa, Léo? Sim, e pensando um pouco no que você está dizendo, né? Essas questões dos abusos, essas pressões, essa relação entre daquele que é o manipulador e daquele que é o dependente, já podiam ser verificadas em uma situação dita de normalidade. Mas agora, diante essa pandemia, diante esse movimento todo que nós estamos passando agora, existem outras variáveis que acabam caindo também nesse caldeirão, né, impactando nesse processo. Por exemplo, uma variável muito fácil de identificar, o medo de perder o emprego. Nós conhecemos várias pessoas que perderam emprego nesses dias, a gente percebe que essa é uma preocupação da população. A questão econômica é uma questão é uma preocupação da sociedade hoje em dia, e me parece, não sei, uma intuição, que esse medo também de perder o sustento da família, perder o emprego, acaba fragilizando ainda mais aquele que vai ser o dependente desse processo, aquele que vai ser ou que vai sofrer algum tipo de abuso. Diante disso, o que pode ser feito, né,
para combater ou para lidar com esse abuso, para mitigar esse abuso, ou para não entrar numa situação de adoecimento em relação a esse abuso, tendo em vista que a gente tem essa relação de mais uma variável de impacto, né? De mais uma variável de opressão. Ou você faz, ou você entrega, ou eu vou ter que diminuir o seu salário, ou você vai perder o seu emprego, ou nós vamos ter que fechar a firma, e acaba sendo mais um argumento que, em algumas situações, talvez possa ser utilizado para ferir a outra pessoa, né? Como é que você entende isso? Bom, primeiro, tem formas de lidar com isso, sim, sem dúvida, né? De olhar para isso, de consertar essa situação. Mas eu preciso te ressaltar um ponto, né? Que tanto o trabalhador, tanto o abusado quanto o abusador, né? São pessoas que precisam voltar o olhar para si, para compreender e aceitar a própria singularidade, a própria individualidade. Né? São pessoas que precisam de reconhecer uma capacidade que ele tem ou que ele pode desenvolver, né? De enfrentar esses monstros internos, né? E de superar essa condição disfuncional de ser um abusador ou de ser um abusado, seja na família ou seja no trabalho. Isso que nós estamos falando se aplica tanto no trabalho quanto na família. Né? Então, é preciso que as pessoas desenvolvam uma capacidade de autoconhecimento e principalmente de amor, de auto-amor, de se gostar, de se perceber como indivíduo. Né? Porque só quem ama a si mesmo, né, é capaz de amar e de respeitar devidamente o outro, né? Em qualquer das posições que as pessoas se encontrem. Então, tem muitas formas de abuso no trabalho, né? Sem dúvida nenhuma. Às vezes, esse medo de redução de salário, de perder, é utilizado, essa possibilidade é utilizada, né, como forma de coerção, como forma de pressão. Então, os especialistas, os estudiosos da área, eles fazem recomendações muito claras, né, e que às vezes parecem passar um pouco distante, um pouco fora daquilo que é mais pragmático que a gente imagina. Porque, por exemplo, né, uma das primeiras indicações que se tem, né, para a pessoa se livrar dessas situações é autoconhecimento. Conheça a si mesmo, é o primeiro ponto. Né? É importante a pessoa se conhecer, ter consciência do que ela é capaz, né, das suas qualidades e também das deficiências, óbvio, daquilo que ele não pode. Né? É preciso que ele admita a humanidade dele. Né? Todos nós somos pessoas que estamos em crescimento, em evolução, e a gente é sujeito a falhas, a erros. Então, o importante é que a pessoa aceite essas condições que são da sua própria humanidade e ele não vai se sentir menor por isso. Né? E não vai ocupar nem outro papel. A questão das relações interpessoais, que a gente estava falando antes, né? Tenha amigos, desenvolva amizades, né? Pessoas com quem você possa contar no ambiente do trabalho e na vida, de um modo geral. Né? As pessoas podem dar um apoio emocional, você pode falar com essas pessoas, né? Elas podem te ajudar a ver as situações a partir de uma perspectiva que seja mais saudável, mais compreensiva. Então, né, o olhar para dentro e o olhar para fora. Se tiver numa situação de abuso, por exemplo, evite, né, um isolamento com esse abusador. Né? Quando as pessoas ficam sós, frente a frente, ainda que seja virtualmente, com esse abusador, a pessoa se sente mais vulnerável e o abusador mais empoderado. Né? O desconforto pode fragilizar a pessoa, isso vai representar uma oportunidade para aquele abusador, para aquele opressor atuar. Né? Atento, né? Fique atento ao discurso desse abusador, né? Fica dessa pessoa que oprime, né? Porque essas pessoas costumam ser contraditórias. Eles mudam de opinião de um momento para o outro. Eles vão exigir o trabalho de uma maneira, daqui a pouco eles vão dizer que tinham pedido de uma forma diferente. E o respeito, né? Não se permita ficar em lugar com pessoa que mina a sua saúde mental. Né? Evita as pessoas tóxicas, né? Pessoas tóxicas, uma expressão da moda agora, né? Para pessoas tóxicas, né? E que essas pessoas vão fazer com que você fique estressado, você fique drenado emocionalmente. Importantíssimo, né? Manter a compostura, se esforçar para manter a calma, a visão reta, mantendo
evitando posições e posturas e comportamentos, né, de revide, de conflito, de ofensa ao outro, né, especialmente na frente de terceiros, né, porque no caso de um abusador, ele vai usar isso contra aquela pessoa na primeira oportunidade que tiver. É não entrar no jogo, né, evitar mesmo discussões, né, ser objetivo nas colocações, evita um excesso de intimidade e aprenda a dizer não. Né? Defina seus limites. Né? Defina os limites e aprenda a dizer, né, não para as pessoas e não ultrapassar esses limites. Né? Porque quando a gente permite isso, as ações das outras pessoas vão controlar o nosso estado de espírito. Então, eu não posso dar para o outro esse poder de controlar os meus sentimentos. Então, nessas situações de abuso, é preciso a gente perguntar para si mesmo: por que eu estou dando tanta importância e tanta atenção assim para essa pessoa? A opinião dela é realmente importante para a minha vida? Eu preciso de lidar com isso. Né? Aí, uma outra coisa que é importante e difícil, né? Reconhecer os limites de uma situação. Se há uma relação profissional nociva, talvez eu não devesse insistir nessa relação. Se necessário, se for difícil, se a coisa estiver difícil, talvez eu deva buscar outras possibilidades. Né? Muitas situações profissionais abusivas são mantidas por essa situação que você colocou na sua pergunta, que agora eu estou respondendo. Né? É o medo do desemprego, o medo da redução do salário, que às vezes essas pessoas utilizam, né, como uma ferramenta de pressão. Né? As relações de trabalho quase sempre vão trazer esse viés. Né? E principalmente nesses tempos de pandemia. A insegurança que existe com relação a esses dois itens, né, a desemprego, medo de desemprego, medo da redução do salário, né, é grande, né, é muito grande. Essa insegurança tem crescido muito e tem levado pessoas a uma exaustão emocional. Bom, né, dentro dessa situação, é buscar agir de forma bem prática, bem pragmática. Né? Se você tem esse medo, se existe essa possibilidade, se a sua empresa está anunciando algo assim, desenvolva um plano B. Né? Tenha sempre em mente uma alternativa possível. Ah, não, mas mesmo a minha empresa não fala nisso. Ainda assim, né? Ainda assim, tenha um plano B. Tenha em mente uma outra alternativa. Porque isso é fundamental. Né? Porque essa situação existe. Nós temos aí essa pandemia trazendo uma situação econômica que a gente não sabe exatamente como é que vai ficar, como muitas empresas efetivamente vão ficar. Né? Desemprego já está acontecendo em muitas áreas. Redução do salário, da mesma forma, já está acontecendo. Né? Então, Zé, difícil, sim. Sim, desculpa. Nós vamos entrar no bloco final da nossa live, faltam 17 minutos para terminar. E antes de entrar no próximo bloco, na próxima pergunta que eu tinha preparado aqui, o Siqueira, que é um usuário que está nos seguindo, ele fez uma pergunta bem pertinente à sua resposta. Vou te pedir licença para a gente poder tentar responder rapidinho aqui para ele, e depois a gente segue a parte de término da sua fala. Ele fala o seguinte: a relação entre baixa autoestima e uma maior suscetibilidade aos efeitos do assédio moral no trabalho, ou seja, pessoas com baixa autoestima são mais suscetíveis a esse tipo de abuso de assédio? Sim, totalmente, completamente. Né? Uma pessoa que tem uma autoestima adequada, regulada, né? A pessoa que se conhece, que voltou os olhos para si, que se reconhece e que se trata trata a si mesmo de uma forma amorosa, vamos dizer assim, né? Reconhecendo as suas capacidades, as suas possibilidades e reconhecendo as suas deficiências e reconhecendo a sua humanidade, né? É uma pessoa que vai ter um equilíbrio emocional. Se a pessoa não faz isso, né, ela desenvolve uma autoestima negativa, baixa, uma baixa autoestima, e ela vai estar muito mais fragilizada, muito mais suscetível. Aliás, se a gente percebe, né, que a presença de pessoas com autoestima baixa num grupo funcional, né, é que dá combustível, é que dá elementos para que, né, um opressor, né, um chefe opressor, um colega opressor, né, desenvolva a sua atividade, desenvolva a sua opressão, a sua característica de abuso. Então, a resposta é sim. Né? Se essa situação existe,
né, ela pode ser até muito mais, né, por conta da autoestima baixa daquela pessoa. Né, é preciso ser essa autoestima baixa precisa ser trabalhada. Né? É um problema. E uma forma de trabalhar é isso que a gente disse aqui anteriormente, né, Léo? Reconhecer a sua humanidade. Reconhecer que você não sabe tudo, você não pode tudo, você não tem o controle de tudo. Mas você sabe alguma coisa, você pode alguma coisa, você controla alguma coisa. Então eu aceito aquilo que eu posso fazer, ser, controlar, né? E vou buscar uma possibilidade de melhorar aquilo que eu não posso ser, fazer, controlar. E vou respeitar a ideia de que tem algumas coisas que eu não vou saber fazer nunca, que eu não vou ser nunca e que eu não vou controlar nunca. Aliás, né, assim, pegando um gancho nessa situação, né, nós temos visto, por efeito, né, dos números, do aumento significativo dos números que a gente vê aí com relação à pandemia, a gente tem visto crescer de uma maneira, né, assim, substancial, assustadora até, né, os níveis de ansiedade das pessoas, principalmente das pessoas que, né, às vezes ainda têm uma disposição em buscar ajuda e vão atrás de conversar, de saber das coisas, de buscar uma terapia, né, e podem reconhecer o aumento dessa ansiedade. Porque, né, no início da pandemia, o que acontecia? Tinha uma ameaça, as pessoas ficaram assustadas e se resguardaram. Né? O tempo foi passando, um tempo muito longo, elas estão ficando ansiosas, está ficando cada dia mais difícil para muita gente ficar dentro de casa, precisa trabalhar também por um outro lado, isso também é compreensível, né? Então as pessoas estão se obrigando a uma exposição, e os números estão crescendo, de pessoas infectadas, de pessoas, né, que morrem em decorrência da Covid, principalmente, né? E isso está criando um nível altíssimo de ansiedade, justamente por conta dessa questão do controle. As pessoas não têm controle, elas não têm controle sobre o vírus, né? Elas não têm controle sobre o ambiente, tem vírus, não tem vírus, né? Então, uma das coisas que nos ajudam muito, né, ajuda o nosso emocional nessas situações, e isso vai fazer com que a nossa imunidade também aumente, né, é relaxar e aceitar. Eu não tenho controle sobre essas situações, e pronto. Eu tenho controle sobre algumas coisas, não sobre tudo, e eu tenho que aceitar isso. Eu não tenho controle sobre tudo, mas eu tenho capacidade, né, de desenvolver, né, algum tipo de solução para os problemas que vierem aparecer na minha porta. Então, é esse tipo de pensamento que precisa ser desenvolvido. Né? E acaba, Zé, que essa pressão ela também afeta e prejudica e cria espaços de precarização do trabalho. Né? Por exemplo, a gente está acompanhando agora a paralisação dos entregadores de aplicativos em vários pontos aí pelo país. A gente acompanha, em alguma medida, o sofrimento dos profissionais da área de saúde, que às vezes se colocam em uma rotina desumana para poder conseguir atender, né, todo esse cenário. Então a gente percebe essa precarização também. E diante a isso tudo, né, nós temos aí mais 12 minutinhos para terminar a nossa live. Que outros pontos nós podemos buscar? O que a gente pode buscar para ter uma relação mais saudável com o nosso trabalho? O que você indicaria de forma... Eu queria relevar mais um ponto, já que nós estamos falamos bastante, né, do trabalho feito em casa, do home office, né, que um outro ajuste importante nessas relações, né, de trabalho, e principalmente nas condições de trabalho, está em reajustar, em rever as condições do local e do ambiente de trabalho. A gente precisa fazer uma distinção. O que é local de trabalho, o que é ambiente de trabalho. Local de trabalho é onde o trabalho acontece. Você vai para a empresa, trabalha lá dentro, ali é o seu local de trabalho. Você é um bancário, vai para o banco, trabalha ali é o seu local de trabalho. Agora, o ambiente de trabalho é quando você desenvolve qualquer atividade relacionada ao trabalho em qualquer lugar. Por exemplo, né, se você está num restaurante, recebe uma ligação a respeito de uma questão de trabalho e resolve o problema ali, aí momentaneamente você transformou aquele espaço do restaurante num ambiente de trabalho.
Bom, e quais são as implicações dessa questão? Né? O problema é que a pessoa pode estar em casa, não se conectar à atividade e transformar a casa em local de trabalho, e é um ambiente de trabalho muito continuado. Não, ele faz as duas coisas. Né? Ele não se desconecta da atividade, ele para de trabalhar e não se desconecta da atividade. Então, o trabalho fica continuado. Então, a pessoa, quando está trabalhando em casa, muitas vezes ela não tem aquele espaço temporal e físico, né, que ele cria quando ele vai da empresa para casa, ele vai se desligando das preocupações profissionais. Então, quando ele faz da casa uma extensão do ambiente de trabalho, né, ele corre o risco sério de entrar num estresse muito grande, até em situações mais complicadas, como um burnout, por exemplo. Né? Porque essa pessoa não desliga. Isso não tem sido incomum, não, tem acontecido muito. A gente tem que cuidar da saúde ocupacional. Né? Isso é realmente muito importante. Falando de saúde emocional, né, a gente precisa, então, observar nas condições de home office esse ambiente onde a gente está trabalhando. Né? Como a gente já disse, eu disse anteriormente, o espaço é adequado, os equipamentos que usam são adequados, a iluminação, a circulação de ar é adequada, o isolamento, né, que eu tenho isolamento adequado da movimentação, do barulho da casa, né? Eu estou observando as recomendações sobre ergonomia, né? A forma como eu sento, a altura da mesa que eu estou utilizando no meu computador, tudo isso vai influenciar na sua saúde ocupacional, na sua saúde física e mental. É preciso de garantir um conforto mínimo, né, para trabalhar. Quando a gente trabalha em computador, a gente altera um pouco a percepção do tempo. Né? E a gente tende a ficar mais tempo no computador, sentado ali, né, fazendo aquela atividade, né? Principalmente quando a gente está isolado. Por isso a gente tem que lidar com essa questão do espaço que a gente está trabalhando. Uma outra questão que se liga a essa, Léo, é a questão da quantidade de informações. É uma pesquisa muito interessante feita pela Fiocruz, que diz que talvez o maior problema do home office no momento seja a quantidade, o número de informações que as pessoas recebem e devem processar, né, a cada momento. Então, ele tem ali ferramentas como o Facebook, o WhatsApp, o e-mail, etc. E aí a quantidade de informação que chega a todo momento é muito grande. Isso tende a colocar as pessoas num estado de dispersão, né, que ele tem que lidar com uma coisa, tem que lidar com outra. Isso cria angústia. Ele precisa de selecionar as informações com que ele vai lidar, né, prioritariamente. Com tanta informação, né, que a gente trabalha em casa, e a gente não tem com quem dividir, não tem colegas com quem dividir, o trabalho tende a invadir o espaço da casa, né? Como você lembrou ainda agora mesmo, né, no trabalho no e-book que o Ricardo Maris fez, que está realmente muito interessante, ele fez aqui na Esquina do Pensamento, né, o mundo dentro de casa, aprendizagens possíveis, né, em tempo inusitado. Um título bem interessante, né? E o Ricardo, né, ele registra uma coisa bastante interessante que verifica e que é uma realidade, que a partir do isolamento social, né, nós abrimos as portas das nossas casas para outras dimensões das nossas vidas. Né? Dimensões que aconteciam fora da casa, agora estão dentro da casa. Né? O nosso trabalho foi trazido para dentro da casa, a escola dos filhos, as aulas de inglês, ele fala, os exercícios de fisioterapia, né? Os encontros virtuais com familiares e com amigos. Né? Então, diz o Ricardo, com o tempo abrimos as nossas casas também para os shows online, né? Em formato de lives, para as aulas de ginástica, celebrações de vários formatos, os cursos diversos e muitas outras coisas mais. Tudo que foi possível digitalizar, nós trouxemos para dentro de casa. Então, imagina o volume, a quantidade, a massa, né, grande de informações com as quais nós lidamos, trabalhando ou não estando trabalhando. Né? Com esses diferentes mundos, com esse volume todo trazido para dentro de casa, né, esses mundos que se interpõem, que se confundem, a pessoa fica com dificuldade de separar uma coisa da outra, né? O que aumenta em muito, na prática, a jornada de trabalho, estar lidando com o trabalho. Então, a pesquisa também da Fiocruz, ela ressalta muito que o trabalhador pode se educar
para evitar ficar atendendo excessivamente o celular, né, o tempo inteiro. Pode se educar para não ficar no WhatsApp o tempo todo, né, para saber encerrar a sua jornada de trabalho no horário previsto. Então, são essas situações que são as mais importantes aí dentro desses ajustes a que nós nos referimos anteriormente, Léo. Zé, nós temos ainda 3 minutinhos, de 3 a 4 minutinhos para finalizar a nossa live. Então, eu gostaria de lembrar a todos, antes de passar a palavra para você, que essa live, como também as demais que você fez na Esquina do Pensamento, se encontram no nosso Instagram da Esquina do Pensamento, lá no IGTV. Nós temos o podcast das lives no nosso site, esquinadopensamento.com.br, e também temos essa live, quando formos editar, no nosso canal do YouTube. Então, nós convidamos a todos aí a conhecer esses espaços e a se inscrever, enfim, a participar e vivenciar um pouco desse nosso conteúdo. E lembre-se depois, quem se interessar pelo livro do Ricardo Maris, O Mundo Dentro de Casa, eu coloquei o link aí na observação de vocês. É só entrar em Esquina do Pensamento, um presente para você, e você pode baixar o livro na íntegra para fazer a sua leitura. Zé, obrigado por tudo e uma fala de encerramento. Diante de tudo isso que você comentou hoje, o que nós podemos ponderar para acabar a noite com um pouco mais de tranquilidade e ir adiante? Me ocorre uma fala, né, de uma filósofa política alemã, Hannah Arendt, que todo mundo conhece, de origem judaica, uma das pensadoras mais influentes do século passado. Ela analisa que o trabalho é uma atividade que corresponde às condições básicas da vida, né? O lado do labor e da ação. Na verdade, tudo é trabalho. O labor é trabalho, a ação é trabalho. Então, não, o trabalho é o que corresponde às condições básicas da vida. Ela afirma que tudo que os homens fazem, tudo que os homens sabem ou experimentam, só tem sentido na medida em que possa ser discutido. Né? Isso realmente é algo muito importante. Né? Nós temos que estar sempre revisando, discutindo essas variáveis que compõem, né, esse espectro do trabalho e das suas condições, objetivas ou subjetivas. Né? Sempre considerando o ser humano como centro e a parte mais importante desse processo. Né? Especialmente nesses tempos que a gente está recluso em casa. Né, trabalhar em casa cria uma pressão, né, para a gente ser mais produtivo do que o normal. Isso pode gerar mais estresse. A gente tem que cuidar da saúde emocional. Né? Conta-se por aí, gente sabe se é muito verdade, que Shakespeare escreveu as obras-primas dele, o Rei Lear e Macbeth, por exemplo, em isolamento lá em 1606. Né? E que o Sir Isaac Newton, ele formulou as primeiras teorias sobre ótica e gravidade quando ele estava preso dentro de casa, em quarentena, durante a Grande Praga de Londres, em 1665. Mas ninguém precisa ser Shakespeare, ninguém precisa ser Isaac Newton, nem precisa ser excessivamente produtivo por 40 anos. Né? Essa busca ansiosa por produtividade, né, deriva de uma ideia de que a gente precisa de aproveitar qualquer momento que a gente tenha, né, para avançar, né, para gerar algum lucro e ter algum avanço pessoal, e que perder o momento é um grande desperdício. Isso é uma ilusão, realmente, né? Porque a pessoa trabalha em excesso, não desperdiça o tempo, né? O tempo fica produtivo, mas desperdiça vida. Isso é que é um problema sério. Né? A hora presente é de focar no que é essencial, né? De se preocupar com coisas como ajudar a família, ajudar a comunidade a lidar com a pandemia, ajudar os pequenos negócios da região a se manter, né? A passar mais tempo com as pessoas que você ama em casa, né, ou à distância. É uma época, né, muito inusitada. Seria ideal que cada um pudesse separar um tempo, né, sair tempinho do trabalho para estar consigo mesmo, para se conhecer melhor, conhecer suas emoções, se definir melhor, definir os seus propósitos de vida melhor, definir a sua identidade, né, e promover qualidade de vida. Se enterrar no trabalho não é uma